A paz do Senhor. Meu nome é Pastor Júlio César, eu sou da Igreja Nação Santa Church e eu vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. O texto e o título que o Senhor colocou no meu coração se chama A Redenção da Humanidade. O subtítulo começa com a traição. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Qual que é o objetivo de Deus plantar o homem no Éden? Ensinar o homem acerca do que é certo, acerca do que é errado. A intenção de Deus é que o homem tivesse um crescimento de entendimento junto ao lado do Pai. Mas o Senhor Deus lhe deu uma ordem: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente morrerás. Entenda o que Deus está falando. Deus planta o homem no jardim do Éden e diz para ele: olha, filho, eu quero te ensinar acerca daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Mas tem uma árvore, eu estou te dando livre-arbítrio para você escolher aprender de mim ou consumir o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que nós entendêssemos o que é certo e o que é errado. Mas o homem, em desobediência a Deus, nós vamos continuar lendo aqui, decidiu consumir o fruto do bem e do mal. Agora eu vou ler o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 2 ao 6. A serpente está falando para Eva. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Eles estão dialogando. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, Satanás enganando a humanidade. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus está dizendo: filho, como seu pai, como a sua mãe, que ensina você acerca das coisas. O seu pai aqui na terra, a sua mãe aqui na terra, ela nunca vai querer que você se envolva com assassinato, com droga, com bebida alcoólica. Ela quer te ensinar. Ela não quer que você experimente a bebida alcoólica para saber que ela é destrutiva na sua vida. Ela quer te ensinar. Só que Eva escuta o que a serpente tem para falar para ela e decide comer. Vamos ao texto. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Deus está dizendo: eu vou cultivar você, eu vou ensinar você. E a Eva quis um caminho mais curto para entender o que era o bem e o mal e decidiu consumir aquele fruto. E ela está dizendo que a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Nesse exato momento, aquilo que estava na árvore entrou dentro do homem. Esses frutos do bem e do mal entraram dentro do ser humano. E aqui começa o processo de redenção da humanidade. Porque o fato de você entender o que é certo ou o que é errado não faz de você um bom gerenciador disso. E nós vamos ler ao longo desse estudo que você precisa de Deus para que Ele te ajude a governar a sua própria vida e a sua própria existência. A raça pecadora. Gênesis capítulo 5, do versículo 2 ao 3. Este é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de seres humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e lhe deu o nome Sete. Deus cria um homem à imagem e semelhança dele. Adão peca, ele cai. Eva peca, eles caem. E agora eles não geram aquilo que Deus gerou. Eles geram homens e mulheres pecadores. Quantas vezes, você já se perguntou quantas vezes você disse para Deus no seu momento de oração que você não consegue? Quantas vezes você já disse para Deus, nas suas fases de oração, às vezes até de desespero, que tem coisas em você que não agradam a Deus, mas você se vê impotente de vencer essas inclinações? Você já se fez essa pergunta quantas vezes? E a Bíblia concorda com você. A Bíblia concorda com você e nós vamos entender isso aqui ao longo das Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é mais preciosa do que o próprio ouro, do que a própria prata. E é isso aqui que eu quero transmitir essa tarde para você.
Vamos continuar lendo o texto. Eu coloquei um título aqui, ó. Guerra. Você se tornou a árvore. Então Adão comeu aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e aquela informação que aquela árvore carregava se tornou dentro dele uma informação. Agora os frutos do bem e do mal estão dentro de você. O que fazer? Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo essa problemática interior do ser humano. E se faço o que não desejo, eu admito que a palavra de Deus é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita dentro de mim, o pecado que mora dentro de mim. Sei que nada de bom habita em mim ou mora em mim, isto é, na minha carne mortal, na minha humanidade caída que Adão me deu. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, guerreando com aquilo que eu leio na palavra, e eu me vejo impotente, porque parece que tudo que eu sou não agrada a Deus. Então ele está numa guerra, mas vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Vai fazendo uma pergunta. E ele dá a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da palavra de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O apóstolo Paulo está falando acerca dessa problemática da humanidade, né? Das nossas fraquezas humanas. E como é que eu faço, pastor, para poder vencer tudo isso? Porque eu quero ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter a sua mentalidade renovada. Você precisa ser transformado, né? A palavra de Deus fala que a vereda do justo é igual à luz da aurora, ela vai clareando, clareando, clareando até se tornar dia pleno. Você precisa se aproximar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, para que os frutos na sua vida sejam alterados, para que você possa entender que é Deus que vai transformar você. Não simplesmente um ato de pura vontade, mas de você cooperando com o Espírito Santo para uma sucessiva transformação, uma mudança de mente, de mentalidade, de história. Quais frutos eu tenho na minha vida? Você precisa se perguntar que tipo de fruto você carrega na sua história. O que você pratica? Quais são os seus hábitos? Os seus hábitos, eles estão em linha com a palavra? Porque se eles não estiverem em linha com a palavra, você está correndo risco. Você está se colocando numa condição de risco eterno. Será realmente que a sua mentalidade, ela agrada a Deus? Será que ela está em linha com a palavra? Será que você não tem desprezado a informação que Deus está tentando passar para você através da Sagrada Escritura? Será que você se comporta como um filho de Deus? Ou você se comporta como um homem que é a imagem e semelhança de Adão? Adão foi afastado de Deus. A Bíblia fala que quando ele comeu, ele ouviu a voz de Deus, temeu e se escondeu. Quantas vezes na sua vida você vai se esconder de Deus? Você já se perguntou? Nós nos comportamos muitas vezes, amados, e eu até peço desculpa pelo termo que eu vou usar, mas ele é perfeito para a aplicação que eu quero dar. Às vezes, eu já me comportei assim também. Às vezes nós nos comportamos como baratas. Sabe quando você acende a luz e a barata sai correndo? Porque ela não aguenta ver a luz? Às vezes nós nos comportamos assim. A pergunta é por quê? É porque a natureza que Adão te deu está te afastando de Deus. Mas a história não parou por aí. Deus manifestou a sua graça em Cristo para que você pudesse superar essas barreiras que Adão te deu. Adão decidiu trair a Deus e o Senhor decidiu te resgatar. É por isso que essa mensagem ela tem como um título, ela carrega um título muito forte que se chama Redenção da Humanidade. Deus quer redimir você. Entenda que o Senhor te ama. Ele sabe essas inclinações. Quantas vezes eu vejo pessoas se aproximar de mim e falar assim, pastor, o senhor não entende. É um negócio que está dentro de mim que não sai. Vontade de ter relações, por exemplo, sexuais que não estão em linha com a palavra. Foi Adão que colocou isso em você. E Deus está dizendo, eu não odeio a árvore. Entenda isso. Eu não odeio a árvore. Mas eu estou dizendo para você, filho, esse fruto é ruim.
E eu quero que você entenda que ele é ruim. E você não está sabendo lidar com essa informação. Você não está sabendo conciliar essa informação, porque você não consegue. O apóstolo Paulo falou que ele não consegue. Homem miserável que eu sou, quem me livrará desse corpo mortal que me leva para a morte? Aí ele dá graças a Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu consigo. Eu preciso que você entenda isso. Porque senão o seu relacionamento com Deus vai ser pobre. Porque você vai achar que Deus odeia você e não é isso. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é um Deus que, mesmo sendo Deus, não o teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila sua forma divina, vem para que no corpo, onde operou o pecado, a graça transbordasse em favor de muitos. Jesus é o Deus que se apresenta como aquele que morreu no seu lugar. Ele pegou o corpo que você recebeu de Adão e plantou e cravou ele na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala que o inscrito de dívida que nos era contrário estava sobre ele. Aleluia. A sua dívida, o seu débito com Deus estava em Cristo e ele já pagou. Absorva isso em o nome de Jesus. Para de lutar com a força do seu braço, se entregue em adoração e louvor a Deus. Cresça para que Satanás não venha te enganar. Amadureça para que Satanás não venha roubar a tua comunhão com Deus. Eu quero que você tenha maturidade na tua fé, para você poder glorificar a Deus da maneira correta. Não como um escravo, mas alguém que foi liberto. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto tempo você tem dedicado para descobrir as verdades de Deus? A palavra de Deus fala, chegai-vos até mim e eu me chegarei a vós. Mas o Senhor nos enviou. A palavra de Deus fala, eis que vos darei pastores segundo o meu coração. E nós estamos aqui para aprender juntos que o Senhor te salvou, te remiu, te resgatou. Ele quer dar uma vida para você. Então ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quais frutos eu tenho na minha vida? Frutos que me levarão para a eternidade e uma vida justa diante de Deus ou para a condenação? Você precisa olhar, irmão, para dentro de si. Olha para a sua vida. Que tipo de fruto você tem na sua vida? Jesus disse uma vez, vocês conhecerão a árvore pelo fruto. Que tipo de fruto tem na sua vida? Você entende que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou você é uma pessoa vazia de Deus? Porque se você estivesse se comportando assim, você está se comportando como Adão, está se escondendo da presença de Deus. E Deus quer te resgatar, Ele quer te redimir, Ele quer te salvar. Exemplos de frutificação, exemplos de frutos de condenação e exemplos de frutos de justiça diante de Deus. Então vamos ver os frutos que vão levar você a ser condenado. Esses frutos, Adão te deu, grava isso, de graça. Já veio na fábrica, ele te deu isso daí, não foi Deus que te deu isso, foi Adão. Foi a escolha dele. Em vez de aprender com Deus, ele desejou consumir. E ele comeu. E isso enraizou. Jesus disse que os pecados saem do coração do homem. Do mais íntimo. Porque as obras da carne, ou seja, da nossa natureza humana, são manifestas, as quais são adultério. Sabe você que é casado, você ama a sua mulher, mas você não pode ver uma mulher na rua, que você tem que olhar para ela. A Bíblia fala que aquele que olha para uma mulher, não sendo a mulher dele, sendo ele casado, com uma intenção impura, ele já adulterou com ela. Você está adulterando com mulheres na rua. E isso é pecado. Isso vai te levar à condenação. Esse fruto aí, você precisa entender que não foi Deus que pôs em você. E isso vai condenar você para o lago de fogo. Mas o recurso Deus te deu, se arrependa. Arrependimento não é chorar apenas. Arrependimento é uma mentalidade transformada na verdade. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria. A palavra de Deus fala, adorarás ao Senhor e somente a Ele prestarás culto. Não faz sentido, irmão, você realizar adoração por um pedaço de madeira, por um pedaço de pedra. Deus, ele é espírito. A sua mentalidade quer materializar um Deus que está dizendo, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Para com isso. Esse comportamento não é de Deus para a sua vida, não agrada a Deus. Vamos parar com a idolatria. Sabe o que significa idolatria? Eu vou amplificar para você entender o quão amplo isso é. Por exemplo, você não pode perder o jogo do Corinthians.
Você vai ao estádio, você berra, você grita, você faz de tudo para assistir um jogo de futebol. A Bíblia fala que idolatria, se você pegar no dicionário lá, significa amor exagerado por alguma coisa ou algo. Às vezes pode ser que na sua vida você ame mais um time de futebol do que a Deus. Ah não, que isso, pastor? Você não sabe do meu coração. Qual é o fruto que você tem na sua vida? Você dedica mais tempo para glorificar a Deus ou para gritar vai Corinthians? Ou vai Palmeiras? Ou vai São Paulo? Ou qualquer outro time que seja? Será realmente que você não dedica mais tempo para um time de futebol do que para Deus? Eu quero que você entenda isso. Porque se você não entender, você vai ser incapaz de se arrepender. Entende? E isso se torna em você uma idolatria. E você é um idólatra. E você nem sabe que é. Que é pior ainda. Que aí você é idólatra e se torna ignorante acerca de si mesmo. Feitiçaria. Inimizade. Sabe aquela pessoa que você fala que você odeia ela? Provavelmente, se você não se arrepender, vai levar você para o inferno. E parece que sou eu que estou te acusando, mas não é, é a palavra. A palavra diz que inimizade vai te levar para o inferno. Sabe por que vai te levar para o inferno? De novo, é o fruto que você recebeu de Adão, que você precisa se arrepender dele e aceitar o que Cristo fez por você na cruz. Porfia, disputa, rivalidade. Sabe aquela pessoa que se sente rival dela no teu trabalho? Eu estou dando exemplo para você entender. Ira. Sabe aquela pessoa que vive irada? Está dizendo aqui no texto, irmão. Eu vou ler o final que você vai ver. Peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice. Sabe aquela pessoa que vive enchendo a cara de cachaça? Bebendo, 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 bebendo. E Satanás vai enrolando você nisso e acredita que você é preso naquilo. Você não pode fazer nada. Sim, você pode gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de ti, vai te libertar dessa vida. Para de acreditar na mentira. Passe a acreditar no que é real, no que é verdadeiro. Glutonaria. Coisas semelhantes, que são tantas, a lista é tão grande, irmão, que ele já até resumiu aqui, ó, apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está explícito aqui, está dizendo, ó, esse fruto aqui, que está dentro da árvore, aí em você, aqui, ó, e aqui, é errado. Se arrependa. Tá, pastor, já entendi o que o senhor falou. O fruto é errado, eu estou tendo essa frutificação na minha vida, né? Isso acontece na minha história, eu realmente vivo desses frutos, mas agora que o senhor está pregando aí, eu estou entendendo que está errado. E se eu não mudar, eu vou para o inferno. Amém, irmão? Você entendeu? Só que agora, os exemplos de frutificação que são bons, vêm de Deus. Lá em cima. A Bíblia fala que todo dom perfeito, toda boa dádiva, tudo que é belo, tudo que é maravilhoso, vem da parte de Deus, desce dos céus. Vou dar um tempo para você. Você se curva aí na sua casa, você levanta a tua mão para o céu e fala assim, Senhor Jesus, entra na minha vida e muda o curso da minha história. Agora os meus olhos foram abertos. Eu não quero mais essa frutificação para mim. Não, Senhor, eu quero o que é bom. Eu quero o que é perfeito. E aí você vai dizer assim, Espírito Santo, vem sobre a minha vida e me capacite a fazer a tua vontade. Porque eu quero ir para o céu e eu quero estar com o Senhor. Exemplos de frutos de justiça diante de Deus. A palavra de Deus fala que toda boca que confessar, todo coração que crê, se com o coração você crê e com a tua boca confessar, você está salvo. A Bíblia fala que aquele que invocar ao Senhor, o nome do Senhor será salvo. Permita ser transformado. Mas tem uma mensagem aqui também que eu preciso pausar, irmãos. Eu preciso falar para você, meu irmão, meu amigo cristão, que creu. Você entrou na porta. Jesus é a porta. Mas, irmão, por favor, Jesus também é o caminho. Entenda isso. Pelo amor de Deus. Porque vai ter gente que vai dizer para Jesus, Senhor, Senhor, Senhor. E Jesus vai falar assim, aparta de mim, porque eu não vos conheço. Porque vocês praticam a iniquidade. O pecado controla você. Então você não pode sair dessa pregação. Você precisa ter o todo. O começo, meio e fim. Jesus é a porta, mas ele também é o caminho. Mas o fruto do Espírito, que Espírito, irmão? Espírito Santo. É amor, alegria, paz, amabilidade, capacidade de amar uma outra pessoa. Às vezes até uma pessoa que precisa de misericórdia, sabe? Capacidade de amar o próximo. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Se você carrega em si o fruto do Espírito Santo, irmão,
Você está em paz com Deus, porque o Espírito Santo, o que é? Eu vou pegar uma parte aqui, ó, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, ó. Eu vou pegar uma parte só, domínio próprio. Sabe aquelas pessoas que são desequilibradas? Elas frutificam a carne, irmão, a natureza humana. O fruto do Espírito é ter controle de si. Se você é um desequilibrado, você está dizendo para mim que você não tem o Espírito Santo na sua vida. Ou você é um cristão carnal. Pastor Júlio, agora complicou. O que é um cristão carnal? É um cristão que aceitou Jesus, o Espírito Santo veio nele, ele recebeu dons de Deus, mas ele não se enche do que é eterno, ele não tem tempo com Deus. Então ele se torna vazio. E o que influencia ele é mais a carne do que o Espírito. É mais a natureza humana, pecaminosa, do que Deus. Entenda isso. Não entenda apenas como uma porta, mas Jesus ele se apresenta como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Se você não nascer de novo, se você não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito Santo, de maneira nenhuma você vai entrar. Por quê? Porque o que os céus fizeram, o que os céus manifestaram, é amor. Não é ódio, não é adultério, não é mentira, não é fornicação. Então a minha mente precisa ser renovada. A minha mentalidade ela precisa sofrer uma transformação pela água, que a água representa a palavra de Deus. Jesus disse, vós fostes lavados pela palavra que vos tenho dado. Ele falou isso para os apóstolos. Então eu sou lavado pela palavra de Deus, a minha mente ela é transformada. E aí eu começo a enxergar o que Deus enxerga. Não porque eu sou melhor do que alguém, ou que eu mereça mais a graça do que uma outra pessoa, de maneira nenhuma. Mas porque o Senhor me transformou. Ele me fez enxergar. A palavra de Deus fala que das trevas resplandecesse a luz. A luz é Cristo. Ele é a luz que veio ao mundo. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas as obras dos homens eram más. E eles não quiseram a luz. Você não é, irmão, como eu disse aqui, você não é uma barata para você ver a luz e sair correndo. Se aproxima de Deus com temor e tremor. Se aproxima dele e fala, Senhor, eu estou errado. Eu estou errado. Agora eu estou vendo que o errado aqui sou eu. Por quê? Porque essas intenções pecaminosas não te agradam. E o Senhor me fez repensar na vida. Você precisa se arrepender. Mas calma. Deus está apresentando a queixa dele contra os homens. Mas ele forneceu recurso. Não saia daqui. Olha só o que Deus está falando no livro de Isaías, capítulo 35, do versículo 8 ao 10. E ali haverá um bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. Peraí. Caminho diz que tem um percurso que eu preciso andar. E qual que é o percurso? Santidade. Um imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, mesmo se for louco. Olha o que Deus está dizendo, até um maluco não vai errar o caminho da salvação. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão nele. Ou seja, o leão fala de algo feroz, fala de morte, é um animal sanguinário, né? Ele destroça, então não vai ter sombra de nenhum tipo de sofrimento nesse sentido, né? Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, Deus está dizendo, o caminho que eu trilhei para vocês é um caminho santo. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. E Deus, ele não é mentiroso para te prometer algo do qual você não consiga fazer. Você precisa entender que naquele grande dia, quando você estiver de frente com o Senhor vai explicar todo tipo de pergunta que você tiver para ele. E aí você vai concordar com ele. Só que se você não foi transformado, ele vai dizer para você, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Entenda isso. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. Todo joelho. O joelho do incrédulo, o joelho do adúltero, o joelho do mentiroso, do imoral. Todo joelho vai confessar que Jesus é Deus. E ele está certo. A Bíblia fala que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele é puro, irmãos. Renove a sua mente em nome de Jesus. A diferença entre Adão e Cristo. Estou lendo o livro de Romanos, capítulo 5, do 12 ao 21. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte, que se estendeu a todos. Então quer dizer o que ele está falando. Ó. Adão pecou, entrou dentro dele o pecado, e a morte que estava em Adão se espalhou.
É o texto que eu li de Gênesis lá no começo. Adão criou seres à imagem e semelhança dele, não de Deus. E a morte se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que haveria de vir, que no caso é Jesus. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Está dizendo que trouxe vida ao ato de Jesus. Então por que os frutos na sua vida continuam sendo frutos de morte e de mortificação, se ele te libertou e te trouxe vida? Entenda isso. Eu quero que você perceba que tem coisas erradas aí, que você precisa corrigir. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Entenda isso, é um ato de Deus. Deus olhou você caído aí, ferido, perdido, e morreu por você, pagou o preço da sua redenção. Absorva, por favor, em nome de Jesus, absorva o que Deus fez por você. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, desses frutos que são ruins. Mas à medida que o pecado aumentou, aquilo que Deus fez, a graça do Senhor, se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta numa vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Arrependam-se dos seus pecados e vivam. Arrependam-se e creiam. Reconheça a salvação em Jesus, reconheça a justificação que Ele te deu, reconheça que esses frutos ruins podem levar você para o inferno se você não se arrepender. Mude a sua forma de enxergar a realidade do mundo. A justificação em Cristo. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para ser justificado, para ser apoderado daquilo que Deus fez, e com a tua boca se faz a confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Eu quero fazer uma pergunta aqui, vou deixar lá no ar para você. Como é que você batiza, por exemplo, uma criança e diz que ela está salva, se ela não tem a capacidade cognitiva de crer e nem de declarar que é um bebê? Pensa nisso. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho o prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que vive em pecado, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. O plano de Deus para redimir seu povo. Será que existe esperança para você, pecador? Vou dar uma promessa para você que está em Ezequiel 37, capítulo 1, versículo 5. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Às vezes, você que está me ouvindo, a sua vida parece um vale de ossos. Um vale cheio de desesperança, de dor e sofrimento. Mas eu tenho uma palavra dada pelo Espírito Santo, direcionada para a sua vida. E ele me fez passar em volta deles, e eis que eram numerosos sobre a face do vale. E eis que esses ossos, essas desesperanças, elas estavam secas, mortas. Fala de um lugar de morte, de destruição, de falta de esperança. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Assim diz o Senhor Deus. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, que não têm o espírito. Ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Aleluia. Percebeu? Deus sabe que os seres humanos precisam ser redimidos. E tudo isso vem de Deus para aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Irmão, eu estou aqui nessa tarde, nesse lugar maravilhoso, para dizer para você, se reconcilie com Deus. O Senhor Jesus criou esse caminho vivo do qual você pode andar.
Mas pastor, eu estou carregado de pecado. A Bíblia fala que a unção desta palavra que você está ouvindo, despedaça todo jugo. Despedaça todo jugo. A palavra de Deus, olha, vinde a mim, vós que estáis fracos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado, porque o ato de você viver uma vida de pecado deixa você enfermo, cheio de dores. A Bíblia fala que a alma daquele que pega está cheia de dores. Você está enfermo, você precisa se arrepender. Então ele nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em o nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Deus está gritando no céu, olha, eu fiz o que você não podia fazer. Entenda isso, pelo amor de Deus. Eu fiz o que você não podia fazer. E eu quero que você entre nessa porta daquilo que eu fiz por você, e ao entrar nessa porta, permaneça nesse caminho, que é um caminho da onde eu vou transformar a sua história e a sua vida. A pergunta é, você tem o desejo de fazer parte da família de Deus pela fé em Cristo Jesus? Em Isaías 44, do versículo 3 ao versículo 5, está escrito: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre uma terra que está seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como uma erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor. E aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Ou seja, você tem sede de fazer parte por essa família? Porque é só isso que você precisa ter. Você precisa crer que Jesus é a tua justiça. Você precisa ter sede e pedir para Deus, Espírito Santo, vem sobre a minha vida e muda a minha história. É o Espírito Santo, irmãos, a promessa dada por Deus. A palavra de Deus fala, qual que é o filho que lhe pedir no pão, o pai lhe dará uma pedra? Se vós, sendo maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Senhor não vos dará o Espírito e todas as coisas? Caso a sua resposta seja não à proposta de Deus, você está jogando fora a sua única oportunidade da eternidade com Deus. Esta é a condenação. É quando Deus manifesta a sua graça dos céus, te justifica por meio de Jesus, perdoa o seu pecado, te empodera para que você tenha uma vida caminhando com Deus, de frutificação boa, e você fala não para ele. É por isso que a Bíblia fala que os incrédulos serão condenados. Porque eles não têm Deus na vida para que tenham frutos que agradem a Deus. E eles estão mortos nos próprios pecados. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. A pessoa está viva, perambulando na terra, e ela não sabe que ela já está condenada. Por quê? Porque o Novo Testamento, a aliança do Deus misericordioso com os homens, é esta, que ele não estava imputando aos homens os seus pecados, mas ele estava dizendo aos homens, se reconciliem com Deus. E nós, os pastores, os missionários, os obreiros, nós somos os embaixadores. Nós representamos a nação celestial para dizer para você, se arrependa. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do verdadeiro Filho de Deus, ou unigênito. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Viu qual que é o problema? O problema não é a graça de Deus que não transbordou, é a maldade no homem, que faz, que impeça com que ele se aproxima de Deus, porque ele quer as obras daquilo que é mal. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É o caso da barata, né? Porque aquele que faz o mal, ele odeia a luz e ele não vai vir para a luz. Por que ele não vai vir para a luz? Para que a verdade sobre as sujeiras que estão impregnadas não sejam reveladas através da luz. João, capítulo 3, do versículo 18 ao 20. Agora eu vou falar sobre uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo homem. Deixe a palavra de Deus transformar a sua vida. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque, entenda uma coisa, irmãos, não existe na terra nada mais puro do que o céu. Nada. Na terra é mais puro do que o céu. Nada. Jesus é puro.
não tem maldade, não tem pecado nele. Ele odeia o pecado, ele odeia o que é mal. Foi por isso que Satanás caiu de lá. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Jesus está dizendo sobre coisas espirituais, Nicodemos está entendendo coisas humanas. Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, ou seja, tem uma mentalidade renovada, transformada pela palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, ou seja, não fique espantado ou impressionado se eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Lembra que na profecia de Ezequiel 37, o Senhor diz que colocaria o meu espírito sobre um vale de ossos secos e mortos? É o Espírito de Deus que recria a vida. É o Espírito de Deus que vai dar vida ao homem caído, ao homem morto. É só Deus, irmão, que tem a capacidade de trazer vida, saindo de uma vida de morte e se enchendo da vida. Eu, como pastor, eu posso vos batizar com água para o arrependimento, ou seja, a pregação do evangelho. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados como Espírito Santo da promessa. Ou seja, é o Espírito Santo que vai capacitar você a ter uma vida vitoriosa nesse mundo perdido. É por isso que a palavra chama a gente de peregrinos, né? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa mentalidade reflete a mentalidade do reino de Deus. A nossa mentalidade, ela reflete a verdade da cruz, a mentalidade de Cristo. A Bíblia fala, vós tendes a mente de Cristo. Nós somos transformados pelo Evangelho. Nós estamos dizendo, você vencerá, você será transformado pelo Evangelho. A palavra de Deus vai mudar a tua história, mas é a verdade. Não é qualquer coisa. A verdade tem o poder de transformar a sua vida e transformar a sua história. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida vitoriosa. Eu vou ler um texto aqui para vocês. Se você tiver o desejo de ser amigo de Jesus, você brilhará como ele, porque ele é a luz do mundo. Pare com a atitude de fugir dele. Em vez disso, corra para perto. Lembra que eu falei? Às vezes nós nos comportamos como Adão. Adão é aquele que tinha comunhão com Deus, peca. A palavra de Deus fala que ele ouve a voz de Deus na viração do dia, e ele se esconde. Para de se esconder da presença de Deus. Ele é aquele que pode mudar e transformar. Jesus é aquele que pode transformar a tua história e a sua vida. Não corra de Deus. Na verdade, se você for correr, corra para a presença dele, corra para perto. Ele sabe a sua fraqueza, ele sabe a sua dificuldade, ele não odeia você, ele sabe que existem coisas ruins em você. E ele está dizendo, olha, eu vim, eu morri, eu paguei o teu preço, eu fui crucificado por você, eu apanhei no seu lugar, né? Para que você tivesse paz, para que você fosse justificado, para que eu pudesse curar as tuas feridas, mas a sua mente precisa entender e ser transformada. Você tem uma vida devocional a Deus? Aqui são perguntas que eu estou fazendo para você. Quero que você faça uma autoanálise. Uma análise sincera de si mesmo, e você precisa se enxergar. Você tem uma vida devocional para Deus? Essa vida devocional, ela tem uma qualidade? Pastor, em qual sentido você está falando? Eu estou falando no sentido de dedicação. Você dedica tempo para Deus? Né? Você precisa fazer essas perguntas. Porque, veja bem, se o fruto está em você, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu acabo cometendo. Em outros textos, a palavra de Deus fala assim, olha, se pelo poder do Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, assim, não faz sentido você ficar longe de Deus, se é Deus que vai te capacitar a viver a vida que Ele escolheu para você. Como que você vai ter uma vida cristã vitoriosa se o próprio Senhor está dizendo, olha, tem frutos aí dentro de você que vão levar você para a condenação eterna e você não está tendo força para vencer. Eu morri, eu paguei, eu venci por você, fique perto de mim e a minha luz vai iluminar você. Aí você fica longe dele? Pare e pensa. Reflita sobre essa atitude, não faz sentido. Porque se ele é aquele que vai te redimir, né, como a pregação toda está falando sobre redenção, se é aquele que vai te empoderar a viver uma vida cristã vitoriosa, por que você passa pouco tempo com Deus? Entende? É por isso que a palavra de Deus fala que aqueles que amam ao mundo, né, as coisas que o mundo pode oferecer, elas se tornam inimigas de Deus. E por quê? Porque elas estão apaixonadas e encantadas com o que o mundo pode ofertar.
E na maioria das, se não todas as vezes, elas não têm tempo para Deus, porque o mundo já ganhou o coração delas. Então você tem sede de Deus? Você percebe que seu relacionamento com o Senhor é fraco? Você o ama? Se encha do Espírito Santo, louve o Senhor, adore a Ele, seja grato por aquilo que Ele te fez. Te livrou de uma vida miserável, te salvou, te justificou e escreveu o seu nome no livro da vida. Isso é gratidão, irmão. Coração grato por aquilo que Deus fez. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, né? Ou seja, uma pessoa louca, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva a uma vida de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quem é que permite a ação do Espírito Santo na minha vida? Sou eu. Eu permito Deus me encher dele. As pessoas que vão para o inferno, entenda isso, irmãos. Elas vão chegar no dia do juízo final, elas vão chegar no julgamento de Deus, aí vai ter um papel dourado lá. E no papel dourado vai estar escrito redenção da humanidade. E aí vai estar escrito lá, Jesus pagou. E a própria pessoa que recebeu a cópia do documento na mão, ela vai rasgar e vai para a condenação eterna, irmão. Eu quero que você, nessa mensagem, entenda isso. O Senhor Jesus, ele redimiu você, ele perdoou o seu pecado, ele te justificou diante de Deus, e ele te deu um presente, uma dádiva, que se chama Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que vai capacitar você a ter uma vida vitoriosa. Então, por isso que Jesus, quando ele vem na terra, ele fala, olha, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Sabe o que Jesus estava dizendo? O recurso foi dado e manifestado pelo céu, de graça. Jesus disse, aquele que tem sede, beba de graça da água da vida. Então você vai ser condenado, não é Deus que vai te condenar, você vai se condenar. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso que você precisa se arrepender. Arrepender não é ficar emocionado. Arrepender é a informação entrar dentro da sua cabeça e mudar o norte da tua vida. É metanoia, é mudança de mente. A sua mente precisa ser transformada. O Senhor te salvou. Ele te deu o Espírito Santo, está disponível. Agora, a pergunta que você tem que fazer é por que você tem tanta dificuldade para ter um relacionamento com Deus se Ele te ama tanto assim? Pensa, não faz sentido. Eu gostaria que nessa pregação você tivesse a sua consciência aberta, para que você não venha ser condenado por mim. Hein? Então não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se, quem deixa? Eu, se encher pelo Espírito. De que maneira? Ele dá o conselho aqui, ó, falando entre vocês com salmos. O que é falar com salmos? Ter um tempo devocional e eu começar a falar, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu te agradeço pelo seu amor que é insondável. Eu não consigo... Você entende? Você começa a declarar coisas para o Senhor e você começa a atrair a presença do Espírito Santo para perto de você, simples assim. Porque você reconhece que Ele é o teu Pai, você reconhece que Ele te ama, né? Eu estou tentando descomplicar aqui para você, né? Eu não quero que você chegue diante de Deus e comece a recitar, sabe? O Senhor é meu pastor, nada me... Sabe? Não faça isso. Tem um relacionamento, calma, sabe? Assenta um pouco a sua cabeça, sabe? Fala, Senhor, eu te chamo aqui porque eu quero a tua presença, sabe? Começa a declarar aquilo que sai da tua alma para Deus, aquilo que sai do seu coração para Deus. Fala, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero desfrutar da tua amizade e eu quero te adorar como o Senhor merece, como o Senhor quer ser adorado. A tua palavra fala que o Senhor é um espírito, né? Eu não quero trazer o Senhor para a realidade aqui, eu não preciso ver sua mão furada, né? Mas eu quero no espírito aqui, sabe? Como diz a sua palavra, em linha com a sua palavra, eu quero ter a sua presença na minha vida, e você vai ver, irmãos. Você vai ver que você não precisa adorar um Deus que é tem um formato, é uma madeira talhada, é um pedaço de pedra. Você vai entender que Deus, ele é vivo, ele é espírito, mas ele é vivo, ele está perto de você. A Bíblia fala que a terra está cheia da glória de Deus, né? É uma questão de acesso, é você entender a chave para você acessar a presença de Deus de maneira simples, é muito simples. Está procurando alcançar coisas para ser feliz? Você não vai ser feliz alcançando coisas. Isso não pode te dar alegria, só Deus pode te dar alegria. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria, na sua destra,
delícias perpetuamente. Deus está dizendo, olha, quando você se enche da minha alegria, da minha presença, quando a minha presença basta para você, eu te encho de presentes. Eu sou pai, eu quero te dar, né? Mas você fica implorando, você fica gritando com Deus. Então você fala com Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É muito melhor, às vezes, irmão, você falar para Jesus que ele é lindo e isso sair do teu coração, do que você decorar todos os hinos da harpa e nenhum deles falar com a sua alma. Entende? Seja honesto com Deus, fala, Senhor, olha, entrega de verdade teu coração para Ele, confia nele, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 14 até o 20. Então ele está dando um norte aqui. As pessoas vão ser condenadas, irmãos, aos milhares, por um simples fato de elas não terem interesse em Deus. É triste isso daí. E sabe o que é engraçado? Que às vezes você vai evangelizar, você vai conversar com alguém, as pessoas falam, não, eu tenho, não, eu sou, não, eu... Aí você fala assim, qual foi a última vez que você dedicou tempo a Deus? Isso tem 7 anos atrás. Aí. Sabe, é você se enganar, é você ser cego no que diz respeito à sua própria realidade. É você viver num mundo que não faz sentido, irmão. É como está escrito aqui, não se embriagueis com vinho. O que é uma pessoa embriagada com vinho? É uma pessoa que se alegra com aquilo que tem menos valor. A minha felicidade é o Senhor Jesus, e não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Um relacionamento de alguém que tem medo de ir para o inferno com Deus é um relacionamento miserável, você não entendeu nada. A Bíblia fala que aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor. Eu estou aqui pregando para você, para que você entenda que Jesus te ama e que é maravilhoso ter um relacionamento. Você pode até vir para o Senhor por temor. A Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria, mas é um princípio. Numa história você tem princípio, meio e fim. As pessoas podem até se aproximar por temor, mas quando você conhece o caráter de Cristo, é prazeroso se relacionar com Ele. Entende? Não é uma obrigação. Não é um fardo pesado ser cristão, não. É fardo leve. A palavra de Deus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, porque eu sou manso e o meu fardo é leve. Você está correndo aí para alcançar o mundo e a sua alma está angustiada. E Jesus está dizendo para você que Ele é o teu descanso. Ele é o teu descanso. Libertos para o fruto da justiça. Através do quê? Da renúncia e da entrega ao Espírito Santo de Deus. Ele vai limpando, ele vai, sabe, te ensinando. Olha, Júlio, não é por aqui. Olha, Mariazinha, não é por aqui. Olha, isso daí não cabe para você. E você precisa ter uma atitude de entender que isso daí não é uma obrigação, assim, no sentido de que, ai meu Deus, eu tenho que obedecer, senão eu vou pro inferno. Não, tem um coração de filho. Você aceitou o Senhor, agora você é filho. Ele está tratando de você semelhantemente a um pai seu aqui na terra. Olha, não vai por esse caminho. Olha, não anda naquela rua é perigosa, tem pessoas lá que não são influências para você. A palavra de Deus fala para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Eu tenho que saber com quem eu ando, tenho que saber com quem eu falo, a maneira com que eu me porto, as palavras que saem da minha boca. Você precisa entender isso, irmão. Isso é o cuidado de Deus. Ele está cuidando de você. Permita-se ser uma pessoa transformada. Eu conheço muitos cristãos, irmãos, que eles leem a Bíblia, eles leem constantemente a Bíblia, e ela não tem efeito sobre eles. Porque eu leio, mas eu não me torno praticante. E ainda não serve para nada, irmão. Não serve para nada. Sejamos praticantes da palavra. E a gente vai se permitir, através da palavra, ser transformado, amém? E é o cuidado de Deus. Libertos para os frutos da justiça. Aqui, por favor, porque as pessoas distorcem esse texto. Eu vou ler, eu vou te explicar. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo. Então ele está fazendo uma analogia, irmão. Analogia. Ele está usando o exemplo da escravidão para que as pessoas pudessem ali entender o contexto por detrás daquilo que ele estava falando. Pois sua natureza humana é fraca. Está dizendo aqui, Deus está dizendo. Sua natureza humana, se enche da minha presença, porque sua natureza humana é complicado. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, os que os fez afundar ainda mais no pecado. Olha o que Deus está falando. Por isso que o crente ele tem que ser transformado. E não estou falando de roupa não, irmãos. Estou falando disso daqui, Isso daqui, seu coração ser transformado, amém? Agora devem se entregar como escravos a uma vida da justiça para que se tornem santos. Por que ele faz a analogia da escravatura? Porque para você não é natural você ser santo. Para Jesus é. O caráter dele é santo. Por isso que ele fala, olha, santificai-vos, porque eu sou santo. Ele está dizendo, olha, eu sei que para vocês é na base do esforço, o que para mim é normal.
né? Então é isso que ele está dizendo. Então eu me entrego como um escravo, como aquele que deixa, né? Eu olho para mim, eu falo assim, epa, esse fruto que está aqui, ele está contrário à palavra de Deus, né? E o fruto de Deus é o fruto da verdade, da justiça, da mansidão. Então o que que eu faço? Eu falo, opa, esse fruto aqui, né? Um exemplo, o fruto do adultério não é para minha vida, né? O fruto da ira não é para minha vida, não cabe para mim mais, né? Então eu olho, falo assim, opa, não é para mim. Aí eu renuncio eu mesmo e me torno escravo da justiça, tá entendendo? Né? Eu subjugo uma inclinação adâmica para viver o fruto da justiça, que é o fruto do Espírito, tá entendendo? Então aqui não é questão de você ser escravo, né, literal, mas ele está fazendo uma comparação, né, irmãos? Então vamos lá. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Então quer dizer, as pessoas que estão perdidas aí no mundo, né, que não tiveram encontro com Deus, a palavra de Deus está falando que pode viver do jeito que quiser. Porque é escravo do pecado. Está escrito aqui, ó. Quando eram escravos do pecado, aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja. Vocês estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam a fazer. Coisas que acabam em morte. Está dizendo aqui, ó, o fruto do pecado vai levar as pessoas para a morte. Só que aí que está o ponto. Deus não odeia a árvore. Deus, ele quer que a árvore, que é aquela que dá tanto fruto ruim quanto fruto bom, né? Porque comeu, né? Deus queria ensinar, mas acabou comendo o fruto, né? E agora não sabe o que fazer com o fruto que está dentro do corpo. Achegai-vos até mim, e eu me achegarei a vós. Diga ao fraco, eu sou forte, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entendeu? Você tem que se aproximar do Espírito Santo para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então ele está falando do resultado de uma vida de pecado, né? Ó, depois que eles se converteram, hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus tem bênçãos para você, então libertos. Agora, eu sou livre em Cristo para exercer o fruto da justiça, não porque eu sou obrigado. Se a sua mentalidade for um relacionamento com Deus do qual você é obrigado, você se torna um escravo, né? Como é que você vai adorar Deus assim? Por medo? É assim que você vai se relacionar com Ele. Ai, nossa, ai, Jesus, me perdoa. Ai, ai, ai. Ai. Você acha de verdade. Imagina, se coloca no lugar de Deus. Uma pessoa acuada. A Ele a glória, a Ele a honra. Com medo, irmão. Você acha que Deus quer essa adoração de você? Ele tem prazer, ele está sentado no trono lá, ele tem um cetro na mão dele, e ele fala, agora sim eu gostei dessa adoração. Não, ele quer que você reconheça aquilo que ele fez. Entende? Isso é amor. E por amor você o ama. Você olha assim, você fala assim, peraí, esse aí é o meu Deus? Esse é o meu Deus? Esse aí é Jesus? Não, peraí, Jesus é isso aqui? Eu me entrego. Eu me rendo. Né? Eu me prostro diante de ti. Jesus transformou o seu coração. Então vamos lá. Agora uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Graças a Deus pelo Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, por esse presente. Você deve chamar o Espírito Santo para estar junto com você na sua casa. Né, para consolar o teu coração, pedir para ele entrar na sua vida. Isso daí é uma oração que você tem que fazer todo dia. Jesus transformou o seu coração, mas entenda, o seu corpo, o corpo que você recebeu o presente de Adão, continua tendo vontades pecaminosas. Entenda isso. Tem muito cristão que se afastou de Deus, porque ele achou que ele ia entrar na água, acabou. Nunca mais na vida ia ter vontade de fazer coisa errada. Não é assim, né? Eu não me entrego às inclinações erradas, mas eu tenho discernimento que o meu corpo ainda vai ser transformado. Isso é uma promessa da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados e transformados nós seremos. Porque convém, irmãos, é necessário que aquilo que é corruptível se revista
da incorruptibilidade. E é necessário que a morte seja absorvida pela vida. Cumprir-se-á, então, a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmão. Isso é poderoso. É um plano de alguém que está acima, irmão. É uma coisa de Deus mesmo, né? E eu quero que você entenda isso para você não ficar de fora. Pelo amor de Deus, irmão, você precisa estar junto com Cristo, né? É você querer rasgar sei lá, um cheque com 1 milhão, né? 1 milhão é pouco, 1 bilhão, né? Você não pode rasgar uma coisa dessa, né? Irmão, Deus estava trazendo você para perto na cruz. Entenda isso, por favor. Não perca a alegria de Cristo nisso, irmãos. A Bíblia fala: justificados em Cristo pela fé, temos paz com Deus. Porque já não é mais eu não estou no centro disso, é Cristo que está. Eu absorvo, eu falo: Deus, agora eu vou viver uma vida em através do seu poder, do teu Espírito Santo. Irmãos, aleluia, olha, eu estou cheio aqui, graças a Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, ou em outras versões milita, ou em outras versões luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Entende? Então é uma luta humana. É por isso que tem pessoas que choram. E elas choram, sabe por quê? Porque tem um desejo interior delas de serem amigas de Deus. Mas parece que elas estão sempre correndo na direção oposta. E isso dói. Porque a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade dentro de você. Você não foi feito para ficar longe dele. E isso realmente é uma tragédia, na verdade. Viver uma vida longe do Senhor Jesus é algo trágico, e Deus não quer isso para você. Permaneçam firmes, transformando-se em filhos de Deus, pois são coparticipantes da natureza divina. Que vocês tenham cada vez mais a graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, tô falando dele, nos concedeu tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Falei até devagar que eu quero que você foque nisso. Natureza divina. Caráter de Deus. Caráter de Deus. Caráter de Cristo. Eu participo da mente de Deus, de Cristo. E qual que são as características? É que ele é manso, ele é um Deus de amor. João 3,6 fala que Deus amou o mundo de uma maneira tão profunda. Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é manso. Quando ele é juiz, quando é o Deus da justiça, ele sabe fazer. Jesus disse que quando ele julgar, ele vai julgar com justiça e retidão. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa da sua glória e da sua excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Irmãos, natureza divina, isso é lindo. Sabe o que é você ser um participante da natureza divina? Significa que o caráter de Deus, a mente de Cristo, ela vem até você, Então, quer dizer, Deus está dizendo: olha, determinados frutos na sua vida são errados, vão te levar para a condenação, mas eu quero te ensinar, eu quero me relacionar, eu estou restaurando na sua vida o jardim do Éden, Eu quero te cultivar. Lembra o texto no começo lá da pregação? Deus plantou o homem no Éden para que ele pudesse ser cultivado por ele. Deus quer cultivar um relacionamento com você, não faz sentido fugir dele, E alguns frutos na sua vida que você diz que são frutos que nunca vão sair da tua vida, isso é mentira de Satanás, Não acredita nisso. Porque quanto mais você se aprofundar em Deus, menos valor isso daí vai ter na sua vida, Talvez coisas que hoje você procura, que você busca, que você diz que, ou acredita que é necessário, quando você se depara com a presença de Deus pelo Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na sua vida, todas essas coisas perdem o valor e perdem o sentido. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência, a fé, irmãos, a excelência moral. Sabe o que é uma excelência moral?
É um caráter trabalhado por Deus. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral, ao conhecimento, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade e a fraternidade, o amor. É o que Deus está exigindo da humanidade. É uma exigência, assim, irmãos, que, né? Deus está mandando a gente ser fraternal um com o outro e amar um ao outro. Muito difícil, né? Para a nossa natureza humana corresponder a essa exigência de Deus. Né? Tem uma questão aqui do domínio próprio, né? A Bíblia fala que o domínio próprio é fruto do Espírito. Sabe aquelas pessoas que são desequilibradas, explosivas, estouradas? Significa que você não tem o fruto do Espírito Santo. E a Bíblia fala que os que praticam tais coisas, que vivem na prática disso, não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque é controlado pela natureza humana. Não tem relacionamento com Deus. E se tem, é fraco. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto. Se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Então o que ele está querendo dizer? Deus, ele justificou esses irmãos. E agora eu falo com você que é cristão, que não se comporta como um cristão. A sua mente precisa ser transformada, irmão. Né? As pessoas estão olhando para você. Será que você tem sido um bom exemplo, né, de uma vida santa ao olho das pessoas? Aí você vai falar assim, não, as pessoas têm que olhar para Cristo. Não. O apóstolo Paulo fala que as pessoas têm que seguir os passos que ele seguia. Ele fala, seja o meu imitador, o apóstolo Paulo falava. Começou de Cristo. Né? A conduta da minha vida tem que ser um espelho para você. E a conduta da sua vida, irmão, tem que ser um espelho para o seu próximo. Então, se você ainda está falando palavrão, se você ainda é desequilibrado, se você é uma pessoa levada de maneira emocional, né, tem um emocional fraco, significa, irmão, que você se enche pouco do Espírito de Deus. Você acha que Deus ele é emocionalmente fraco? Olha só o tamanho do nosso Deus. Você acha que ele tem problemas emocionais? Quem tem é você, querido. Você que precisa se encher do Espírito Santo para resolver isso daí, né? Deus está dizendo que você está tendo dificuldade. Por isso que as obras da carne... Ira. O que é a ira? É você ser caluniado e aí você corresponder àquilo. Você não tem longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo. Você é estourado, você é explosivo. Né? Deus não chamou você para isso. Né? O Senhor vai salvar você, porque a Bíblia fala que aquele que começou uma boa obra na sua vida é fiel para completar. Eu creio plenamente nisso. Eu tenho certeza que você vai estar plenamente pronto, irmão, até o dia do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo vai fazer isso. A palavra de Deus fala que eu não perco nenhum, né, daqueles que o meu Pai me deu. Ele não vai perder. Né? Mas você tem que entender que você tem que ter a sua parte nisso. Você tem que se encher do Espírito Santo. Né? Se você tiver sede de Deus. Né? Esse é o maior problema. A Bíblia fala, eu já li esse texto aqui, que Jesus derramaria água sobre o sedento. Você tem sede? Aquele que quiser vir, beba de graça da água da vida, hein? Jesus tem água de vida. Foi o que ele falou para samaritano. Por isso, irmãos, trabalhe ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Então o conselho, e aqui eu encerro, que eu dou para você, entenda essas coisas. Chame o Espírito Santo para a sua vida. É algo que Deus conquistou por você. Cristo conquistou por você. Ele disse, eu vou até o Pai. Mas eu rogarei por vós para que ele vos dê um presente. Eu conheço muitos irmãos que vivem, e eu não estou dizendo que Deus não é aquele que nos dá bênçãos, né? A Bíblia fala que toda sorte de bênçãos já nos foi concedida da parte de Deus. Mas se você tem um relacionamento com Deus, do qual a maior bênção que você pode ter na sua vida não for a presença do Espírito Santo, eu consigo ouvir o apóstolo Pedro falando na minha cabeça, irmãos. O homem que espera no Senhor somente pelas coisas desse mundo é, senão, o mais miserável de todos os homens. E sabe por que é miserável? Não é porque Deus quer que a pessoa seja miserável, mas a mentalidade dela é miserável. Porque ela está olhando para isso aqui, está se encantando com isso daqui, mais do que com o Senhor Jesus. Significa que o relacionamento é fraco. A mentalidade é pobre e miserável. Mas você que está me ouvindo não é assim. Porque o Senhor está se revelando para você e Ele quer mudar e transformar o seu jeito de enxergar, né?
tanto a presença dele, a glória dele e o amor que ele tem por você e pela sua vida. Que Deus abençoe e não se esqueça, enchei-vos do Espírito e não satisfarão os desejos da sua natureza humana. Natureza esta que sempre foi e sempre será contrária à vontade de Deus. Passarão esses céus lindos e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Arrependa-se, arrependa-se. Mude a sua maneira de pensar e glorifica a Deus que fez todas as coisas. E elas são maravilhosas aos nossos olhos, como está escrito na palavra. Que Deus abençoe sua vida, a sua história e a sua família. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém.